Galera, essa semana saiu o trailer de Homem-Aranha No Way Home que explodiu a internet. Tá todo mundo falando sobre isso. E é justamente aproveitando essa oportunidade que eu trouxe pra vocês as melhores curiosidades. Quando eu digo melhores, eu quero dizer melhores curiosidades sobre o Homem-Aranha. Coisas que eu tenho certeza que vocês não vão encontrar aqui no YouTube. Tá duvidando? Assiste esse vídeo até o final, depois vai no YouTube e procura. Vocês não vão achar. Garanto pra vocês. É isso aí, pessoal. Meu nome é Rodolfo e sejam bem-vindos ao canal The Guardian Nerd. Galera, vamos começar falando então sobre a origem do Homem-Aranha. O Homem-Aranha surgiu em 1962 na HQ Amazing Fantasy. Quem criou o Homem-Aranha a princípio foi Stan Lee junto com Jack Kirby. Stan Lee teve a ideia e o Jack Kirby fez os primeiros traços. Só que ele fez baseado no Capitão América, e isso não agradou muito o Stan Lee. Porque o Capitão América era todo heróico e tudo mais, e o Stan Lee ele queria uma coisa mais humana pro personagem. Então o Stan Lee chamou um cara que ele já tinha trabalhado algumas vezes, chamado Steven Ditko. Ele desenhou os traços do Homem-Aranha pro Stan Lee, o que fez o personagem ganhar a característica que ele tem hoje. Só que mesmo assim, no retoque final acabou ficando por conta do Jack Kirby pela supervisão do Steven Ditko. Pois é, galera, sabe como Peter Parker se tornou o Homem-Aranha? Bom, os pais do Peter morreram ainda quando ele era bebê, o que fez com que ele fosse criado pelos seus tios, Ben e May Parker. Muito tempo depois a gente descobriu que os pais do Peter, na verdade, eram agentes secretos da S.H.I.E.L.D. Eles foram assassinados em uma das missões deles. Desde sempre, Peter Parker se interessou por ciências, era uma paixão que ele tinha desde criança. Em um certo dia, ele foi em uma demonstração de manuseio de lixo nuclear. Nessa demonstração havia uma aranha radioativa, uma aranha que havia sido infectada. Essa aranha acabou picando Peter, fazendo com que ele ganhasse os poderes de Homem-Aranha. Só que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso foi o que o tio Ben disse para o Peter, pouco antes dele ser assassinado. Acontece que o Peter começou a participar de lutas para ganhar um dinheiro extra. Ele ganhava as lutas, ganhava o dinheiro. Só que em uma dessas lutas ele acabou sendo enrolado e saindo de lá frustrado com pouca grana. Naquele mesmo lugar acontece um assalto. O bandido passa por ele, ele podendo parar o bandido, ele não para. Consequentemente, esse mesmo bandido é o cara que mata o tio dele. A origem da morte do tio do Peter é basicamente idêntica à origem dos filmes do Sam Raimi, a primeira trilogia do Homem-Aranha. É exatamente assim, eles foram bem fiéis reproduzindo isso. Esse cara que matou o tio do Peter foi também o primeiro criminoso que o Peter de fato caçou e pegou já atuando como Homem-Aranha. Ele não tinha nome nem nada, mas assim, ele já estava fantasiado, a primeira fantasia que ele fez foi totalmente improvisada. E foi assim que ele pegou o primeiro criminoso, um homem que assassinou o tio dele. Pouco tempo depois, o Peter viu que os poderes que ele tinha, ele podia fazer grandes coisas pela cidade. E moldado pelo caráter que os tios dele tinham ensinado a ele desde criança, foi exatamente o que ele fez. Ele criou uma roupa, um traje de Homem-Aranha, então passou a atuar como o amigão da vizinhança. Depois da morte do tio Ben, a situação ficou meio que apertada para a tia dele em casa. Então o Peter foi obrigado a conseguir um emprego. Nisso ele começou a trabalhar no Clarim Diário e lá ele conhece o JJ. Acontece, gente, que o JJ odeia o Homem-Aranha. E nessa época o Peter já estava agindo como Homem-Aranha. E pro JJ o Homem-Aranha é um criminoso. Sabe? Eu acho que o estilo de vida do JJ é incriminar o Homem-Aranha de todo tipo de jeito. O Peter conseguiu o trabalho, entre aspas, no Clarim Diário, quando ele tirou fotos de criminosos e do Homem-Aranha pegando os criminosos e enviou para o Clarim. JJ, aproveitando a oportunidade, incriminou o Homem-Aranha, mesmo ele tentando combater os criminosos. Ele nunca conseguia negociar o valor que ele queria para as fotos. O JJ sempre pagava menos. Enfim, era um trabalho que não era desgastante para o Peter, né? Mas ele foi obrigado a fazer isso, ele não tinha escolha. E além de tudo, ele também era obrigado a encarar os fatos de que o JJ denegria a imagem dele para o público, sabe? Então ele era obrigado a encarar isso. O JJ falava mal dele como Homem-Aranha e ele tinha que ficar quieto, até porque ali ele era o Peter Parker. Bom, já atuando como Homem-Aranha há um tempo, ele ganhou seu primeiro vilão oficial.
Muita gente acredita que o primeiro vilão oficial foi o Abutre, só que na verdade não, gente, não foi o Abutre. Na HQ Amazing Spider-Man 1, nós somos apresentados ao vilão Camaleão. O que acontece? O vilão Camaleão ele era um espião industrial que agia para quem pagasse mais. Ele era um espião e ao mesmo tempo mercenário. Quem pagasse mais tinha os serviços dele. Acontece que o Homem-Aranha começou a perseguir esse cara e pegou ele algumas vezes, inclusive. Só que com o tempo, o vilão acabou desenvolvendo um soro que meio que fez com que ele conseguisse mudar de face. Ele podia assumir o rosto de quem ele quisesse. Depois de um tempo, ele também desenvolveu um cinto que ajudava com que alterasse as características da roupa que ele estava usando. Ele literalmente poderia se transformar em quem ele quiser. Só que isso não foi o suficiente para vencer o Homem-Aranha e ele é derrotado mais uma vez. Bom, galera, acontece que ao longo dos anos, o Homem-Aranha foi adquirindo diversos vilões. Alguns terríveis, outros nem tanto. Alguns ele conseguia lidar com facilidade, outros ele tinha dor de cabeça. Só que de todos os vilões, sem dúvida, 2 deles disputam um topo sobre quem é maior, quem é a pedra no sapato do Homem-Aranha. Um deles é o Duende Verde e o outro é o Dr. Octopus. Só que eu separei aqui, gente, eu resolvi falar do Dr. Octopus como o maior vilão do Homem-Aranha por conta da quantidade de feitos que o Dr. Octopus fez. Sim, eu sei que o Duende Verde matou a Gwen Stacy, que foi a primeira namorada oficial do Homem-Aranha, aquela que ele foi muito apaixonado. Inclusive, uma curiosidade legal é que muitos fãs do Homem-Aranha acreditam que a Gwen Stacy é o verdadeiro amor da vida do Homem-Aranha. Se ela estivesse viva ainda nas HQs, talvez ele estivesse com ela até hoje. Bom, depois da morte da Gwen, o Peter começa a se relacionar com a Mary Jane e eles, inclusive, nos quadrinhos, eles se casam. Eles começam a desenvolver uma vida ali. E assim, galera, por que muita gente considera o Dr. Octopus como o pior vilão do Peter Parker, do Homem-Aranha? Por conta dos feitos. O Octopus, ele já perturbou muito o Peter. Para início de conversa, ele foi o primeiro super vilão que de fato venceu o Homem-Aranha. Ele foi o primeiro de todos assim que lutaram contra ele. Ele foi o primeiro que venceu o Homem-Aranha. Além disso, ele também, acreditem, ele casou com a tia May. Isso foi muito aleatório, mas aconteceu nos quadrinhos. Isso acontece de fato, ele casa com a tia May. E além disso tudo, ele também é responsável por fundar o Sexteto Sinistro, o grupo de super vilões que atormenta o Homem-Aranha. Por isso que para muitos, o Octopus ele é maior do que o Duende Verde, inclusive. Galera, muita gente não sabe ou não imagina o tamanho da força do Homem-Aranha. Sim, ele é muito forte. E quando eu digo forte, eu quero dizer que ele aguenta literalmente estruturas, edifícios nas costas. Basicamente, nos quadrinhos, a gente tem uma noção de que ele aguenta entre 10 a 15 toneladas nas costas. Isso é mostrado pra gente na HQ Peter Parker Spider-Man 98, onde o Homem-Aranha ergue a fundação do Clarim Diário nas costas para salvar a vida de pessoas que estavam presas nos escombros graças ao Duende Verde, que tinha demolido o prédio com bombas. Outro feito absurdo de força dele é quando ele tem um combate com o Wolverine. Nesse combate, ele está lutando em uma das torres do Tony Stark, onde havia uma janela que era praticamente inquebrável. Nesse combate, o Peter pega o Wolverine e arremessa por essa janela, fazendo com que ela se quebre. Tudo bem, o Wolverine, o esqueleto dele é feito de adamante. Só que, mesmo assim, ele precisaria ser arremessado com muita força para ele poder quebrar a janela. A gente vai falar um pouco sobre a teia do Homem-Aranha e sobre o lançador de teia dele. O Peter, como eu já tinha dito, ele é um gênio na ciência. Ele se interessava por ciência desde pequeno. E quando ele ganhou os poderes, ele viu que ele tinha os poderes de aranha. A única coisa que ele não fazia era soltar a teia. A teia basicamente é feita por um material orgânico. A princípio, o material orgânico dela deveria ser mais forte do que aço. Só que quanto mais forte era o composto químico que o Peter usava para criar a teia, mais forte a teia ficava. Só que o Peter, ele é aquele que vive no aperto. E ele não tinha dinheiro, por exemplo, para comprar produtos químicos de alta qualidade para produzir a teia dele.
Então, tudo que ele comprava, ele praticamente comprava de farmácias. Ele produzia a teia dele através de produtos de farmácia que ele conseguia comprar, que ele tinha condições de comprar. O fluido de teia fica acoplado no cartucho, colocado no bracelete dos braços dele. O disparador é um botão que, na verdade, fica na palma da mão. E quando ele pressiona, a teia sai. Além de tudo, o bracelete tem um chip controlador que permite com que ele utilize a teia de diferentes formas. Ele pode, por exemplo, usar bolas de teia, ele pode usar redes de teia que servem para criar armadilhas para criminosos. Ele pode, inclusive, usar teias que dão choque. Isso, é claro, de acordo com a genialidade dele. Isso tudo que eu falei para vocês, ele já usou nos quadrinhos, tá, gente? Apesar dos filmes não mostrarem muito isso, de fato, o Peter Parker, ele tem essas habilidades. Mas é por conta, devido à inteligência dele. Galera, então é isso aí. Essas foram algumas curiosidades que eu separei para vocês. Muito obrigado quem assistiu até o final. Se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueça de avaliar, galera, deixar o like. E quem estiver vendo esse vídeo aqui e não for inscrito, se inscreva, galera. Eu tô querendo fazer o canal crescer e eu conto muito com o apoio de vocês. Eu vou deixar na descrição do canal as nossas redes sociais, o Twitter e o Instagram, para vocês seguirem a gente lá também. E semana que vem vai ter mais um vídeo para vocês. Eu espero de verdade, de coração, que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu.